Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? É um prazer novamente estar com vocês aqui nesse encontro nosso de webinário. E hoje a gente está aqui com as professoras, né? A professora Júnia, professora formadora da disciplina Operador de Caixa e Saúde, e nós temos também a professora Natália Nobre, que vai fazer mediação com vocês nesse encontro. Lembrando que esse é o nosso último webinário, e eu sou Silvânia Brandão, sou coordenadora de curso. É um prazer a gente estar aqui reportando a vocês esse encontro para tirar dúvida, para poder apresentar mais uma vez conteúdos da disciplina, e é uma oportunidade que vocês têm de enriquecer o seu conteúdo e ampliar seus conhecimentos. Nós vamos aqui com uma hora de apresentação com a professora, esperamos que vocês tirem o máximo de proveito, perguntem, assim que abrir a primeira oportunidade, perguntem sobre as suas dúvidas com relação a esse conteúdo, converse com a professora, e se necessário for, a gente vai fazer depois um chat para poder tirar dúvidas que talvez, questionamentos que não sejam respondidos nesse momento, ok? Lembrando que esse webinar ele fica gravado, assim que o estúdio disponibilizar, a gente vai postar na sala da disciplina para vocês, ok? Sejam todos bem-vindos, um grande abraço, e agora eu passo a palavra para a professora Júnia. Boa noite, pessoal, cursistas. Boa noite, Silvana. Boa noite, pessoal do Instituto. Sejam todos muito bem-vindos a esse último webinário da disciplina, né? Uma disciplina pequena, mas muito gostosa. Espero que seja muito proveitosa para todo mundo hoje, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o caixa e a saúde, né? Guarda um pouquinho que a gente está acabando o curso e espero que todos obtenham o melhor de todo o conteúdo, tá bom? Então, a gente vai começar aqui a apresentação. Tá? A nossa disciplina é a última disciplina do curso, tá bom? O Caixa e a Saúde. Eu sou a professora Júnia, tá? E quem vai me auxiliar hoje aqui é a professora mediadora Natália Nobre, tá bom? Tá dando para ver a minha tela? Natália? Sim, Tá, sim, né? Ah, sim. beleza. Então, obrigada. Então, hoje nós vamos ter 4 assuntos, né? Que são os assuntos distribuídos no nosso material didático, que são os riscos operacionais, os equipamentos de proteção individual, a ergonomia e a ginástica laboral. Então, são os 4 principais assuntos que detêm dentro do material didático de vocês, tá bom? Então, o nosso primeiro assunto, né, os riscos ocupacionais, o que seriam esses tais de riscos ocupacionais dentro da operação, dentro da profissão de operador de caixa, né? Então, os riscos ocupacionais é a chance do trabalhador sofrer algum mal decorrente de suas atividades de trabalho ou no exercício laboral. Então, a partir do momento que eu entro em exercício laboral, algumas atividades, elas podem conter riscos derivados dessa atividade laboral, ou seja, dessa atividade dentro do campo empresarial, tá? E quais são as normatizações, as normas reguladoras, né, que descrevem sobre os riscos ocupacionais? Então, a gente tem duas principais normas decorrentes dos riscos ocupacionais. A primeira norma reguladora é a norma reguladora número 9, a segunda é a norma reguladora 12, e a gente também tem a portaria 25 de 1994, que também vai falar um pouco sobre quais são os principais riscos operacionais, quais são as classificações que a gente também vai discorrer no decorrer dessa apresentação. Então, principalmente, né, dentro dessa norma reguladora, principalmente a número 9, ela descreve que considera-se como risco ocupacional quando há uma
probabilidade e uma gravidade das lesões, ou seja, uma probabilidade daquele evento ocorrer com o colaborador. Então, isso é o que a norma descreve como risco de algo ou risco ocupacional, risco de algo acontecer no decorrer das atividades laborais do colaborador. Conforme a gente já tinha falado anteriormente também, os riscos ocupacionais, principalmente pela portaria INR12, eles são divididos em 5 tipos de riscos, né? 5 grupos de riscos, que são os riscos físicos, os riscos químicos, os biológicos, os ergonômicos e os acidentais, tá? E a partir desses 5 tipos de riscos que é constituído um mapa de risco dentro da organização, tá? Que quem faz essa confecção desse mapa de risco é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, mais conhecida como o CIPA, né? E os membros do CIPA que vão verificar quais são as áreas de mais riscos, de menores riscos, quais são os tipos de riscos ambientais, né, dentro desse ambiente, e vão realizar esse mapa de risco dentro da organização. Então, de acordo com a verificação, né, que esses integrantes realizam, a gente tinha falado que tem 4 tipos de riscos, né? E além disso, esses tipos diferentes de riscos, eles são conduzidos, né, a partir de uma denominação e a partir de uma coloração diferenciada. Então, como a gente tinha falado, a gente tem os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e acidentais. Então, os tipos de riscos físicos, a gente tem a coloração verde. É denominado que todos os tipos de riscos físicos são da coloração verde. E quais são os tipos ou os principais tipos de riscos que a gente tem aqui? Ruídos, vibrações, radiações ionizantes ou não ionizantes, frio, calor, pressões anormais e umidades. Então, né, decorrentes da relação de trabalho em alguns ambientes que forem classificados como riscos físicos, eles vão receber essa coloração, a coloração verdinha. Os riscos químicos, eles já detêm uma outra coloração, que é a coloração vermelha, tá? E quais são os tipos de riscos ambientais que se enquadram nessa coloração, na coloração dos tipos de riscos químicos? Relacionados à atividade laboral, né? Relacionada à poeira, a fumos, a névoas, neblinas, gases, vapores, substâncias com compostos ou produtos químicos. Então, dentro da atividade laboral do colaborador, se ele exerce uma função e nessa função ele vai entrar em contato diretamente com alguns desses riscos, né, desses agentes, então, dentro do departamento dele, provavelmente vai ter essa coloração aí. O próximo risco é o risco biológico, né, que ele recebe a coloraçãozinha marrom. Então, quais são os tipos de riscos ambientais biológicos que a gente tem nesse terceiro tipo de risco aqui? A gente pode ter os riscos de vírus, de bactérias, de protozoários, de fungos, de parasitas, de bacilos, por exemplo. O próximo risco, que é o risco ambiental que recebe a coloração amarela, ele tem muito do trabalho do colaborador de caixa, né? Que podem ser os riscos ergonômicos. Quais que seriam esses tipos de riscos que entram aqui nesse risco amarelo, que são os riscos ergonômicos? Esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso, exigência de postura inadequada, controle rígido de produtividade, imposição de ritmos excessivos, trabalho em turno e noturno, jornada de trabalhos prolongadas,
monitoria e repetitividade, né? Que a gente até viu no nosso material didático, que a repetitividade, ela pode apresentar a nossa chamada LER, né? Que são ocasionadas por movimentos repetitivos constantemente e durante períodos de tempo, e outras situações causadoras de estresse físico e psíquico. Então, assim, o profissional de caixa, muitas das atividades deles estão enquadradas aqui nesses tipos de riscos ergonômicos. Mas existem algumas situações também que ele pode entrar tanto nos riscos físicos, tá? Quanto nos riscos ergonômicos. Mas a gente vê uma maior quantidade de ações, né, de funções que o profissional de caixa exerce, sendo classificadas como os riscos ergonômicos, tá bom? Né, da denominação do mapa de risco, são os riscos de acidentes, que eles são representados pela coloração azul. Então, quais são esses tipos, né, de riscos ambientais de acidentes que a gente tem aqui? Podem ser arranjos físicos inadequados, máquinas e equipamentos sem proteção adequada, ferramentas inadequadas ou defeituosas, riscos com eletricidade, probabilidade de incêndio ou exploração, armazenamento inadequado, quando a atividade, né, ela está diretamente relacionada a manuseio de animais peçonhentos e outras situações de riscos que poderão contribuir para a ocorrência de acidentes. Então, conforme as normas, né, e a portaria, esses são os 5 tipos de riscos que a gente tem dentro da integração de conjuntura trabalhista, tá? E quais são os graus de risco? Bom, a gente já viu que a representação dos tipos de riscos, né, os riscos ambientais, eles são denominados ou eles classificados através de uma coloração específica. Mas também, dentro do organograma funcional e dentro de cada departamento, né, empresarial, a gente tem a representação desses riscos através também de uma bolinha, né? Uma pequena bolinha, uma grande bolinha ou uma média bolinha que representa o tamanho do grau do risco. Então, quando a gente verifica num departamento, né, no mapa de risco, dentro de um departamento de uma certa organização, a gente tem uma bolinha um pouco maior, então a gente tem um risco grande, né? E dentro dessa bolinha maior, a gente vai ter uma determinada coloração, ou outras determinadas colorações, tá? A gente tem também o médio, que pode ser representada, que é representada, na verdade, também por essas esferas, né? E dentro dessa esfera vai ter uma determinada coloração que prediz que naquele departamento um certo risco médio ambiental tem primazia, tá? Ou pode acontecer, tá bom? E nós temos os riscos de pequena extensão, né, que assim como os outros também, é representado também por uma esfera, e dentro dessa esfera vai estar condicionando qual é a cor que naquele departamento tem risco de menor grau. Então, dentro dessa simbologia, né, que a gente primeiro falou de quais são os 5 tipos de riscos, cada um desses tipos de riscos, eles detêm de uma coloração específica, né, denominando os riscos biológicos, químicos, ergonômicos, físicos. Em cada um desses departamentos, o setor também, que é o setor da CIPA, e também os técnicos, né, os técnicos de segurança do trabalho, vão fazer essa verificação e, de acordo com a atividade desempenhada ou o número de colaboradores também, eles vão realizar essa simbologia das cores, colocando em cada departamento quais são os tipos de riscos que ali aqueles profissionais estão mais expostos. Como, por exemplo, profissional de caixa. O profissional de caixa, ele está atuante ali no checkout, né? É o penúltimo profissional que
provavelmente o comprador vê até chegar no seu carro, ou até sair do estabelecimento comercial. Então, a gente tem aqui os tipos de riscos ergonômicos. Leve, que é representado por uma esfera amarelinha menor, né? O risco ergonômico médio, que é um pouquinho maior do que a primeira, e o risco ergonômico elevado. Então, dentro dos checkouts do operador de caixa, vai estar provavelmente colocado essas esferas de menor, de médio ou de elevado risco ergonômico, tá bom? Então, aqui é como funciona a simbologia, né, a simbologia das cores para a realização do mapa de risco, e também é colocado dentro dos departamentos, dentro da organização, essa simbologia para determinar onde a gente tem que ter, né, mais cuidado. Na verdade, todos os departamentos devem ter mais cuidado, mas muito provavelmente, dependendo da atividade laboral, né, exercida pelo colaborador, a gente infelizmente vai lidar com um maior risco. Então, isso tem que ser demonstrado também para o colaborador e para aqueles que estão visitando, estão entrando na empresa, conhecendo a empresa ou entrando, sendo dos novatos da empresa, da organização, tá bom? E para o caixa, quais são os principais tipos de riscos ambientais que a gente tem? Eu já dei um pequeno spoiler, né, anteriormente, que o profissional de caixa, né, o operador de caixa, ele vai estar muito situado, né, dentro dos riscos ergonômicos. Ou seja, a sua postura, ele tem que estar sempre atento ao condicionamento de sua postura. Ele tem que estar atento também, ou até o dono tem que precisar estar atento ao mobiliário, né, que estrutura essa organização. O profissional de caixa precisa verificar o quê? Se aquele mobiliário está condizente com as suas necessidades, para que ele desempenhe e exercite uma boa atribuição, tá? Nós podemos ter aqui também risco, né, de cognitivo, que devido ao caixa, o profissional de caixa, ele ter que estar sempre uma concentração maior, ou seja, para não passar item duas vezes, para verificar se realmente não tem nada que ele não passou, deixou passar e ficou por isso mesmo. Então, devido a essa necessidade que ele tem constante de concentração, ele pode, muito provavelmente, ocasionar problemas com o estresse, né? Porque se a gente está o tempo todo ligado, o tempo todo vinculado a uma só atividade, ou com a cabeça esparecida em uma só atividade, muito provavelmente a gente pode ter problemas com o estresse. Então, isso pode ser ocasionado ao profissional de caixa, tá? Um outro risco também, né, que está integrado aqui, é com o ar-condicionado, ou seja, a apresentação da localização, né, do setor, em uma temperatura desproporcional, totalmente desproporcional ao ambiente, tá? Equipamento com falta de manutenção ou manutenção muito tardia. Então, isso pode ocasionar uma série de problemas, né, respiratórios ao profissional de caixa. Principalmente se ele já apresentar problemas respiratórios anteriormente, né? Como alergias ou problemas crônicos. Então, isso tudo pode ser um condicionante também para a saúde do colaborador. Movimentação de peso. De que forma isso poderia ser um risco, né, para o colaborador? Então, caso, e muitas vezes, o colaborador precisa o quê? Aquela compra ela não foi efetuada. O comprador chegou,
pegou o produto, desistiu da compra, deixou o produto. Se o produto for muito pesado, quem tem que fazer a reposição, normalmente, é o operador de caixa. Então, como é que o operador de caixa vai fazer o manuseio desse produto, se ele for muito pesado? Então, ele precisa levantar primeiro, tá, da sua posição, se ele trabalhar sentado, por exemplo, ele precisa levantar primeiro da sua posição e só depois pegar o produto e direcioná-lo para quem ou a gôndola que é cabível para esse produto. Então, quando eu faço essa movimentação de forma errada, o que eu posso ter como consequência? Problemas na coluna, né? Muitos outros problemas no pescoço. Então, o maior problema aqui está relacionado principalmente à coluna em um longo prazo, que eu vou pegando peso de forma incorreta, e isso vai me ocasionar o quê? Um problema futuro. E muito provavelmente no futuro eu não vou exercer minhas atividades da melhor forma possível, tá? Antes de seguir para o próximo assunto, eu queria verificar com a Natália se ela tem alguma pergunta direcionada aos riscos ocupacionais, se vocês fizeram alguma pergunta direcionada ao nosso primeiro assunto, à nossa primeira abordagem, tá? Tem, Natália? Então, Júnior, até o momento, nenhum cursista teve nenhuma dúvida. Ah, então tá bom. Então tá bom. Então vamos dar prosseguimento então, pessoal, já que vocês não têm nenhuma dúvida. Então, o nosso próximo assunto são os equipamentos de proteção individual, os nossos queridos EPIs, né? Então, antes de seguir, né, a gente precisa do quê? Da conceituação. O que seriam esses equipamentos? Então, o equipamento de proteção individual é um produto, né, um equipamento destinado a ser utilizado por uma pessoa contra possíveis riscos ameaçadores de sua saúde ou segurança durante o exercício de uma determinada atividade. Então, quando a gente faz a classificação, ou seja, quando a gente entra numa organização que tem aquela classificação de riscos, dependendo do tipo de risco, né, que o colaborador vai lidar diretamente para exercer as suas atribuições, ele vai ter que receber certos tipos, né, de equipamentos para que esses riscos sejam minimizados em sua distribuição ocupacional. Então, por exemplo, se eu muito frequentemente mexo com produtos químicos, né, que podem trazer algum malefício à saúde da minha pele. Então, muito provavelmente, esse risco vai estar lá direcionado, que é um risco biológico, né? Vai estar direcionado lá no meu setor e eu, como profissional, tenho que fazer a utilização de luvas para fazer o manuseio desses componentes, tá? Então, dependendo do tipo de atividade, eu tenho determinados tipos de equipamentos de proteção individual. Então, como exemplo aqui, eu coloquei o quê? As luvas, né? Capacetes, a gente vê, lógico que existem outros setores também, mas a gente vê a utilização de capacetes muito na construção civil, né? Então, a gente tem a utilização, tá, dos capacetes, os sapatos, no caso aqui, é um exemplo de um sapato social, mas no ambiente fabril, quando a gente está direcionado diretamente à fabricação, né, à produção de um produto, o colaborador ele precisa fazer a utilização de um sapato fechado em todo o decorrer do chão de fábrica, tá? Por quê? Para evitar acidentes, evitar se alguma coisa por um acidente cair em cima do pé, ele perca o pé, né? Então, existe uma série de condicionantes que, dependendo do que? Da atuação do profissional, do exercício do profissional diretamente, é que ele vai utilizar certos tipos de calçados, né? Mas normalmente no ambiente fabril a gente pede para quê?
para que o colaborador ele utilize um sapato que seja fechado. E mulheres, normalmente, sem salto também. E temos também a figura do avental, né? No caso de, se for uma empresa que fabrica alguma coisa relacionada à cozinha, existem outros aventais que são utilizados para produtos químicos também, né? Para manuseio de produtos químicos. Então, precisa ser utilizado também. Então, esses são alguns tipos, tá, de equipamentos de proteção que são utilizados. A sua utilização vai depender do quê? Do tipo de risco que o profissional está exposto, da elaboração do trabalho do profissional dentro da organização e os equipamentos de proteção individuais, eles, caso você esteja realizando aquele tipo de atividade laboral e for lhe dado um equipamento de proteção individual, o profissional, o colaborador, ele é obrigado a fazer a utilização enquanto estiver desempenhando suas atividades, tá? É obrigação do colaborador fazer a sua utilização, ok? Mas e para o caixa, especificamente, né? Porque a gente está falando, assim, de todos os assuntos abordados dentro do material didático de vocês, mas vamos direcionar diretamente para o profissional de caixa, né? Mas e para o caixa? Quais são os EPIs que, principalmente nesse momento pandêmico, a gente está vendo, a gente visualiza, vamos a um estabelecimento comercial e conseguimos verificar a utilização daquele equipamento de proteção individual. Então, o que a gente normalmente vê? A utilização de máscaras, né, para evitar o contágio, a transmissão do Covid, né? As máscaras, elas podem ser de TNT, a maioria é de TNT, mas muitas estão sendo substituídas também pelas máscaras de pano, né? A gente tem também aquela tela, uma placa de acrílico que é colocado entre o profissional de caixa e o cliente, justamente para quê? Para que não haja esse contato diretamente entre as duas pessoas, tá? A gente tem um outro dispositivo, que é o capacete com capa transparente, que é um escudo facial, né, que parece um escudinho mesmo, ele é atrelado aqui na testa, e o nome dele em inglês é Face Shield, né, que ele também, algumas vezes, o profissional pode utilizar tanto a máscara como o capacete, esse capacete de placa transparente, porque esse capacete, ele vai proteger os olhos, para que nenhum fluido entre diretamente em contato com os olhos do profissional de caixa, tá? Muitas vezes você vê só o profissional utilizando o capacete, mas em algumas vezes você vê também o profissional utilizando os dois, tanto as máscaras em TNT ou as máscaras em tecido, e como o capacete de uma placa transparente também, para evitar que o contágio se dê, ou inclusive pela região dos olhos, tá bom? Antes de seguir para o nosso próximo assunto também, eu vou dar aquela perguntada básica à nossa professora mediadora, a Natália, se tem alguma pergunta aqui relacionada aos EPIs. Então, Júnia, eu acabei de perguntar para eles, até então está tudo tranquilo, inclusive a Márcia Furtado, ela falou que está tranquilo, nenhuma dúvida, então podemos dar sequência. Então tá bom, isso é bom, né? Quando não tem dúvida, final que tá entendendo. Tá entendendo? Né? Estão todos atentos, né? Então tá bom. Então, dando prosseguimento, tá? O nosso terceiro assunto da noite, que é o da ergonomia. Tá? Que a gente vai dar uma avançada um pouquinho mais nesse assunto, porque é muito direcionado, aqui tem vários direcionamentos para o profissional de caixa, tá? E primeiro vamos conceituar o que seria ergonomia. Então, a ergonomia é uma das palavras derivadas da junção de duas palavras gregas, o ergon, né, que é trabalho, e o nomos, as normas ou regras, e significa o estudo na adaptação do trabalho e seus aspectos relacionados às características dos indivíduos trabalhadores. Ou seja, aqui a junção, na verdade, o que ele quis dizer aqui é o seguinte, é a junção
entre o homem, o trabalhador, o colaborador, e os equipamentos que aquele homem, que aquele colaborador irá utilizar no exercício da sua profissão, tá? Então, essa utilização, ela precisa ser o quê? Na prevenção, focada na prevenção, tá? Segurança do colaborador, na saúde e satisfação e principalmente na sua eficiência do trabalho. Então, quando a gente fala do campo da ergonomia, muito direcionado ou fazendo o direcionamento ligado diretamente a um profissional de caixa, a gente vai estar direcionando o quê? As suas atividades e os maquinários que esse profissional vai fazer a utilização no decorrer das suas atividades, tá? Então, aqui, dentro do posto de trabalho de um profissional de caixa, o que normalmente a gente vê, né? O que normalmente tem? Pode ser que tenha mais coisas? Pode. Mas o que normalmente tem no campo de atuação de profissional? A gente tem uma máquina registradora, né, que é para guardar o dinheiro. A gente tem uma balança, que aqui ela tá, nessa figura, ela tá colocada na frente, mas normalmente o balcão do profissional já vem acoplado com uma balança, né, uma balança de precisão. A gente tem a gaveta, né, temos também o teclado. O teclado ele é muito utilizado para quê? Quando o leitor de código de barras não consegue fazer a leitura de um produto por algum motivo, o que o profissional de caixa normalmente faz? Faz a digitação desse código de barras manual. Então, para isso que a gente tem o teclado logo em cima, tá? E nós temos a cadeira, que é aonde, dentro desse galpão, né, dentro da sua comodidade aqui, o profissional, ele senta-se para exercer as suas atividades sentados ou pode preferir também exercer durante algum tempo as atividades em pé, tá bom? Aqui só está faltando um detalhezinho que a gente tem utilizado muito também, que a gente vê a utilização bastante pelos profissionais de caixa, que é o monitor, né? Aqui não tem colocado, mas o profissional também ele faz a utilização do seu monitor, tá? Para verificação constantemente se ele já passou o produto, né? E inclusive também para o cliente fazer essa observação. Porque o monitor, ele precisa estar direcionado para o profissional de caixa fazer a verificação junto se realmente está passando o produto e para o cliente fazer essa averiguação, principalmente em questão de preço, tá? Então, como os equipamentos utilizados pelo profissional devem ser, né? Eles devem atender às características individuais dos trabalhadores, né? Desde a sua altura ao comprimento dos braços e das pernas. O que normalmente a gente vê? A gente vê um balcão que ele tem uma altura padrão. Essa altura padrão é que normalmente pessoas acima ou abaixo de uma certa estatura não irão ter problemas em fazer a utilização daquele balcão. Tá? Então, normalmente, o balcão ele vai ficar disposto entre 1,15 m, 1,10 m de altura, para que qualquer pessoa, né, em qualquer estatura, possa fazer a utilização dele. Então, é meio que uma realização padronizada mesmo, tá? E assegurar a postura do trabalho na posição sentada e em pé, e as posições confortáveis dos membros superiores e inferiores. Então, aqui o que acontece? O profissional, se ele trabalha sentado, ele precisa ter um assento que seja relativo, que seja condicionante, que seja confortável durante a realização do seu trabalho. Então, o assento ele precisa ser fofinho, o assento ele precisa estar regulado, a regulagem quem faz é o profissional que está sentado naquele posto, tá? Então ele precisa estar regulado, ele precisa também ser colocado um apoio para os pés, para que os pés não fiquem balançando. Se o profissional está sentado e os pés estão balançando, significa que aquela cadeira não está condicionada a ele. Significa que muitas vezes, devido a não ter apoio, ele vai ter algum problema, né, nas articulações. Então, provavelmente pode ter câimbras ocasionadas por isso. Então, o profissional precisa também estar atento a esse tipo de dispositivos
dentro da organização, tá? Não é só a organização que tem que colocar todos os dispositivos à disposição do profissional, mas o profissional também precisa fazer uma boa utilização desses dispositivos que ele detém para a sua atividade colaborativa, tá bom? Precisa também verificar o quê? O profissional todo dia, quando ele vem para o seu posto de trabalho, ele precisa fazer a averiguação do posicionamento do monitor. Porque o que acontece quando o monitor está condicionado por um grau diferente ou por um grau que eu não consigo fazer a visualização dele? Eu preciso me esforçar, eu preciso fazer um esforço maior do meu pescoço. Isso pode ocasionar o quê? Problemas no meu pescoço, né? O torcicolo. Então, aqui, quando ele fala da postura, né? De ficar muito tempo em pé ou em sentado, caso o profissional, por exemplo, trabalhe em pé, caso não seja para ele uma opção em ficar sentado, que tenham pequenos apoios para que ele possa descansar de tempos em tempos o seu pé, né? Igual a essa figura que a gente colocou aí, para que não tenham problemas nas articulações. Então, de tempos em tempos, de 5 em 5 minutos, ele vai fazendo essa troca na posição dos seus pés, tá? Também no campo, né, de atuação, o que ele deve fazer? Ele deve evitar momentos que estiquem demais os seus braços e flexione os membros superiores como braços e ombros. Por quê? Toda vez que eu estou fazendo esse movimento muito brusco de esticar demais, eu estou saindo do meu limite posicional. Eu estou fazendo um esforço que eu não deveria estar fazendo. Então, isso muito provavelmente vai ocasionar problemas o quê? No meu ombro, tá? Problemas, inclusive, no braço. Então, esse posicionamento de esticar demais os braços para pegar alguma coisa, ele não é um posicionamento correto. É um posicionamento que requer um esforço do meu corpo. E toda vez que eu estou esforçando demais os meus membros, eu estou fazendo um esforço, né? Um movimento inadequado, tá? Então, o ideal é que, caso aquele produto ou aquilo que eu quero pegar esteja longe, eu me levante e vou até o produto. Não que eu me estique, né? Que eu faça um movimento de me esticar demais para ir até aquele produto. Então, aqui a gente tem, de acordo com a norma regularizadora 17, né, que é a norma também que normatiza algumas das funções atribuídas ao profissional de caixa, a gente tem um posicionamento correto de como seria e como deve ser um trabalho desse profissional. Então, o que acontece? Todas as atribuições, né, estão ali entre o alcance máximo e o alcance ótimo e o campo de visão mínimo. Então, a gente tem aqui no alcance ótimo, como é que o bonequinho está fazendo? Ele não está se esticando, ele está com posicionamento corporal ereto, tá? A sua mão, ela não está esticando de forma que o meu tronco vire ou pende para a direita ou pende para a esquerda. O meu tronco está ereto. Eu não estou fazendo um movimento brusco, tá? Na busca desse objeto. E a gente tem o alcance máximo aqui. O alcance máximo seria o quê? O alcance máximo seria a divisória de onde eu estou trabalhando, do meu local de trabalho. Então, se a minha mesa ela tem 1,20 m e os meus braços conseguem chegar até ali, sem eu precisar fazer o quê? Um movimento brusco e um movimento desproporcional do meu tronco, eu estou no meu alcance máximo, tá? Se eu consigo pegar sem fazer isso também, mas eu tendo a colocar os meus braços em um posicionamento mais ereto, eu estou no meu posicionamento ótimo. Tá bom? Então, aqui é só para demonstrar para vocês como seriam os alcances ótimos e como seriam os alcances máximos dentro de uma mesa, né? Uma mesa de um colaborador. Serve tanto num escritório e serve também como uma mesa que é realizada para as atividades do operador. Tá bom? E o que
a ergonomia também precisa garantir, né? Como o posto de trabalho também precisa ser. Então, dentro do posto de trabalho de um profissional, ele deve garantir um espaço adequado para livre movimentação do operador e a colocação da sua cadeira, ou caso ele não queira a cadeira, prefere ficar em um pouco tempo, né, em pé, fazer essa mesclagem entre trabalhar em pé e trabalhar sentado, ele pode também, a fim de permitir a alternância do trabalho e da posição. Então, ele pode fazer, e isso é até melhor que se faça. Por quê? Sabemos que é prejudicial você trabalhar várias horas em pé, assim como é prejudicial você trabalhar várias horas sentadas. O seu corpo ele não foi feito para ficar só em uma posição, nem muito tempo em pé, nem muito tempo sentado. Então, por isso que essa alternância, né, entre as posições do colaborador é a melhor maneira para que ele não venha sentir dores durante a realização do seu trabalho ou depois, né, da realização do seu trabalho, tá? Então, manter também a cadeira de trabalho com o assento, tá? O encosto. Lembra do bonequinho? O bonequinho tá lá, encostado na cadeirazinha dele, ereto, bonitinho, né? O encosto de apoio na lombar, com estofamento adequado, né? Não pode ser uma cadeira nem muito mole e nem muito dura também. Ajustáveis à sua estatura do trabalhador e da natureza da tarefa. Então, o ajuste, né? Quando a gente compra uma cadeira, normalmente essas cadeiras de escritório, o ajuste, ele é feito por quem vai trabalhar nessa cadeira. E muito provavelmente, nos supermercados, às vezes você trabalha num posto, né? Se você conseguir trabalhar no mesmo posto, é ainda melhor, porque você faz o ajuste daquele monitor, faz o ajuste da sua cadeira e não precisa fazer um ajuste mais, né? Do assento de colocação de pé também. Mas como isso não é a realidade, às vezes você pode sim, e muitas das vezes você troca de posto a todo momento, então é viável você, toda vez que você chegar ao seu posto, fazer a adequação. Coloca o monitor na sua frente, né, em que você consiga ter visão e que o cliente também consiga ter essa visão. Coloca a cadeira reajustável, né, a você, a sua altura, tá? Então, isso tudo é você que vai fazer no decorrer da sua atividade. E colocar também o apoio para os pés, independente da cadeira. Então, o que acontece? A gente vê muitas vezes, eu estou regulando a cadeira, mas não coloco o apoio. Não, o apoio ele precisa estar lá, tá? Porque mesmo que a gente faça a regulagem da cadeira, muitas pessoas, ou seja, as pessoas que estão abaixo da média, muito provavelmente, elas ainda assim vão ter um pouquinho de dificuldade em fazer aquele alcance do chão. Então, precisa sim do apoio dos pés para que os pés não fiquem, né, balangando, não fiquem naquele movimento vai e vem. Os pés eles precisam estar firmes ou no chão, ou então no apoio adequado para os pés. No posto de trabalho também é preferível que colocar, na verdade, nesses supermercados, hipermercados mais modernos, a gente vê o quê? Aquelas mesas que já tem acoplada também as esteiras. Para quê? Para que a gente não faça aquele movimento brusco da mão, porque isso é um movimento ruim para o nosso corpo, né? A gente não precisa fazer a realização de movimentos bruscos, então é um movimento mais suave. Tá? Então, já muitos supermercados também já tem esse material mais adequado, tá? Disponibilizar sistemas de comunicação com o pessoal de apoio e supervisão, para que esse profissional também não deixe a caixa registradora muito tempo sozinha. Então, normalmente, quando você vai em um lugar que precisa de uma troca de um produto ou conferência de preço de um produto, o que o profissional de caixa faz? Acende uma luzinha lá, vem uma pessoa que é um supervisor, verifica o que é que ele quer, se ele quer trocar o produto, se ele quer verificar o preço daquele produto, se ele quer troco para passar para o cliente. Então, faz também essa comunicação, e essa comunicação ela deve ser mais ágil dessa forma, tá? No posto de trabalho também, deve manter mobiliários sem quinas para evitar acidentes, né? Na hora que você levanta ou o próprio cliente sai. O que acontece?
bate, se houver uma quina na mesa, bate na quina da mesa, né? E faz um machucadinho ali sem necessidade. Então, os mobiliários, se vocês forem prestarem atenção, os mobiliários dos operadores de caixa, eles normalmente eles são redondinhos, né? Não tem pontas para justamente fazer, evitar esses acidentes desnecessários, tanto com o cliente como com o operador. E preferir, né, materiais opacos, isso normalmente são para os empresários, né, que normalmente preferem materiais que sejam opacos, para que não tenham reflexos que façam com que os olhos do colaborador marejem, né, aquelas cores muito fortes, ou aquelas cores esparafatosas, né, que ficam brilhando, piscando. Então, isso deve ser evitado também, justamente porque o profissional ele precisa de um pouco mais, e ele tem uma maior concentração naquilo que ele está fazendo. Então, se ele tiver essa concentração retirada por causa de um material que é condicionado para o seu trabalho, é uma coisa ruim, tá bom? E na organização do trabalho, né? No material complementar de vocês, a gente tem a NR17, tá? E no anexo 1 ele coloca algumas das disposições do profissional de caixa também dentro do ambiente de trabalho, que é o quê? A disposição física e o número de checkouts de atividades, ou seja, o número de caixas que estão abertos e de operadores devem ser sempre compatíveis com o fluxo de clientes. Então, se você chegar num estabelecimento, agora vocês vão perceber que normalmente feriados, sábados e domingos, noturno, sempre tem uma movimentação maior de pessoas. Então, muito provavelmente, esse dono desses estabelecimentos, né, esse gerente desses, colocar mais profissionais de caixa para quê? Para que esse profissional tenha um apoio, né, ou substituição quando precisar, né, seja para ir ao banheiro, seja para passar um tempinho, ou então dar uma caminhada, uma disparada dos seus pés, né, não ficar muito tempo num posicionamento só. Evitar, né, na verdade evitar não, colocar filas únicas por grupos de checkout, né, a gente vê o quê? A gente vê compras maiores, compras menores, grávidas, gestantes, pessoas com deficiências. Então, a gente precisa dessa limitação, né? Da colocação de referenciais em cada caixa, para que eu não aglomere em uma fila só pessoas que, por exemplo, vão comprar apenas um produto, tem que esperar uma outra que vai comprar 50. Então, isso também é uma normatização dentro daquilo que a gente discorre da operação, né, da atividade laboral de operação do profissional de caixa, tá? O que a norma também fala, ou seja, reflete diante da atividade? Que as pausas durante a jornada de trabalho, elas devem ser feitas sim, ou para beber água, ou para ir no banheiro, ou então para fazer aquela exercitação. Não estou falando de ginástica laboral, é só uma pequena exercitação, tá? Para que o profissional não fique muito tempo em um posicionamento só. E outras medidas que ajudem a manter o movimento adequado de atendimento sem a sobrecarga do operador. Então, a gente vai ver que em momentos que são mais tranquilos, de manhã, dias sem muito movimentos, muito provavelmente vão colocar-se menos profissionais de caixa, tá? Para que esses profissionais eles fiquem em maior quantidade em períodos que detenham de mais gente, né? Tenham períodos de mais compra, como sábado e domingo, feriado, dia santo, noturno. Então, a normatização ela já traz isso, uma não sobrecarga do profissional, tá? Então, aqui é uma exemplificação de como é realizado de forma correta, né, o trabalho do caixa. Vocês verem que a bonequinha, ela tá o quê? Ela tá encostada, bonitinha, olhando para frente, ela pode virar a cadeira ela vai acompanhar o seu corpo, tá? E não é só o corpo que vira sem a cadeira, né? Então, ela consegue fazer o quê? O manuseio da balança, ela consegue fazer o manuseio da registradora em cima, tá? Então, ela consegue fazer todo o manuseio,
tá? De forma correta. Também a gente consegue verificar o quê? Que tem um apoio para os pés na profissional, tá? Mesmo com a cadeira regulada, a gente consegue verificar que está equilibrada para a altura deste profissional, tá? Aqui a gente tem uma outra profissional, tá? Que ela não está sentada corretamente, né? A gente vê o quê? A gente vê que não tem apoio para esse profissional, os pés dela não estão relacionados, não estão apoiados diretamente ou no assento ou então no chão. Essa cadeira está muito maior do que ela, tá? Ela também não está utilizando o quê? O apoio, o encosto da cadeira. Então, muito provavelmente, por ela exercer vários dias repetidamente essa mesma postura, ela pode ter problemas na coluna, ela pode ter problemas nas articulações inferiores, tá? Então, isso é para demonstrar o quê? Como um profissional deve agir e como um profissional não deve agir, tá? Então, essa é a o nosso terceiro assunto de hoje, a ergonomia. Eu queria saber agora se vocês têm alguma dúvida, tá? Vou abrir para a dúvida de vocês e aí a gente vai para o nosso último assunto. Sim, Júnia. Oi, Natália. Surgiram duas dúvidas. Sim. O André Luiz Cabral, ele tem duas perguntas aqui. Uhum. Eu vou estar lendo aqui para você. Uhum. Ele diz que tem uma deficiência física no quadril e utiliza prótese. E queria saber se existe alguma norma específica para os operadores portadores de deficiência física. Então, essa é uma das perguntas. Tá, dentro da NR17, eu acredito que exista um pequeno trecho falando sobre os profissionais que exercem essas atividades, tá? E dá uma verificadinha também na NR9, que eu preceito, né, que tenha os profissionais que eles têm uma necessidade especial de alguma atribuição especial, tá? Algum dos equipamentos que se condicionem à condição especial que ele tem, tá? Então dá uma olhadinha tanto na NR17 como na NR9, tá? Eu acredito que as duas tenham falando um pouquinho. Tudo bem, André? E a próxima pergunta do André ele quer saber se com a pandemia, se houve alguma alteração na NR17. Boa pergunta, André. Na verdade, não houve, tá? A NR17, ela não alterou devido à pandemia. O que alterou foram os equipamentos de proteção individual devido ao contato direto que esse profissional tem com o cliente. Então, todos os profissionais, a maioria das profissões que têm um contato direto com o cliente, eles estão colocando alguns EPIs que não eram exigidos, tá? E que hoje já são devido a esse condicionamento pandêmico que a gente tem. Mas a NR17, ela não sofreu alteração. Eu acredito mais que ela não sofreu alteração justamente por quê? Porque esse período ele tende ao quê? A passar. Se Deus quiser, ele tende a passar. Então, como não é um condicionamento que é integrante, então não teria porquê. Integrante que eu falo efetivo, né? Já pensou? Momento pandêmico pro resto da vida, Deus me livre. Mas como não é um momento efetivo, eu acredito que é por isso que eles não fizeram a alteração e só estabeleceram entre os comércios, né, e entre os comerciantes, colocar esses novos EPIs justamente para o pessoal de frente, ou seja, para o pessoal que tem um contato com maior nível ou com maior número de pessoas. Tá? Tudo ótimo. Muito obrigada, Júnia. Que é isso, eu que agradeço. Então, gente, vamos para o nosso último assunto, tá? Que é a ginástica laboral, né? Que ela é uma série de exercícios físicos realizados no ambiente de trabalho, no horário de trabalho, com o objetivo de melhorar a saúde e evitar lesões dos funcionários por esforços repetitivos e algumas doenças ocupacionais. Né? Como a gente já tinha lido também, eu não coloquei aqui, mas a gente lembra sempre da nossa querida Ler, que não é tão querida assim. Então, quando a gente faz
atividades que sejam repetitivas, o que tende aquele músculo? Aquele músculo ele vai ficar doente, ele vai ficar dodói. Então, a gente precisa de uma série de outros exercícios para, não seria forçar, mas para educar aquele músculo a não ter lesões ou não ter muitas lesões naquilo que a gente está realizando. Então, é por isso que a gente faz o quê? A ginástica laboral. A ginástica laboral, ela detém, né? Ela é realizada para vários tipos de profissionais, tá? A empresa que faz esse condicionamento de quais profissionais, mas os profissionais que trabalham muito tempo em pé, os profissionais que trabalham muito tempo sentado, os profissionais que existe algum tipo de risco ocupacional nas atribuições do seu trabalho, normalmente ela coloca para a realização da ginástica laboral, tá? Os dias e a quantidade, na verdade, é cada empresa que tem a sua norma. Então, é ela que coloca um dia da semana, 2 dias da semana, 3 dias da semana, ela que faz essa normatização, tá? E, normalmente, a ginástica laboral, ela é condicionada, ela é realizada no começo da atividade do trabalhador, justamente para fazer o fortalecimento daquele músculo que ele mais está utilizando, né? Então, a gente tem aqui exemplos de ginástica laboral para as costas, né, que são aqueles alongamentos ali localizados na região lombar. A gente tem a ginástica laboral para os ombros, né, que é para o fortalecimento dessa musculatura. Para os membros inferiores, para quê? Para quem faz pouco exercício, para quem trabalha muito tempo sentado, pouco exercício durante a sua atividade laboral, que eu falo, tá? Para o pescoço, para aquelas pessoas que fazem movimentação muito brusca, né? Alguns profissionais de caixa fazem isso. Ao invés de ele virar a cadeira até o monitor, o que ele faz? Ele vira só o pescoço. E aí fica com um torcicolo terrível durante semanas. Então, faz esse tipo de exercício para quê? O fortalecimento dessa musculatura. Porque eu vou fazer a atividade e essa atividade não será dolorosa para mim. Ela não precisa ser uma atividade maçante, dolorosa, sofrida. Ela tem que ser uma atividade que seja exercível, né? Para que eu dê a minha capacidade de 100% durante a minha atividade de trabalho. O autor também vai colocar no nosso livro didático o quê? As atividades por braço, para aquelas pessoas que fazem muita movimentação no braço, né? Ou pouca movimentação também, às vezes movimenta só a mão. Então, a gente vai fazer também uma ginástica laboral para o quê? Fortalecimento dos tendões da nossa mão, principalmente para as pessoas que fazem a utilização mútua, né? Em demasia de computadores. Então, a gente faz o fortalecimento dos nossos tendões para que a gente não corra risco de, no futuro, termos uma temida do malé, que é uma doença crônica, né? A gente adquire essa doença e fica para o resto da vida com ela. Então, a nossa atividade laboral não precisa ser dolorosa, né? Então, aqui a gente deu exemplos de como normalmente é feito, igual eu falei para vocês, a quantidade de vezes na semana, normalmente é a empresa que decide. Mas essas atividades laborais, normalmente são feitas no começo do dia, né? Quando a gente entra na organização, né? Para já começar com o quê? Com vigor, com o astral lá em cima, tá bom? E, gente, é isso, tá? Que eu tinha para passar para vocês. O nosso último assunto foi ginástica laboral. Natália, tem alguma pergunta nos nossos cursistas sobre a ginástica laboral? Não, tá tranquilo, Júnior. Tranquilo? Tranquilo. Então tá bom. Então, queridos, é isso, tá? Que eu tinha para passar para vocês. Nós decorremos aqui dos nossos 4 conteúdos, né? Que é demonstrado no nosso material didático. Se vocês tiverem alguma outra pergunta que vier quando vocês estiverem lendo de novo o material, aqui está o meu endereço de e-mail, tá? A gente tem os campos também dentro da plataforma de vocês. Podem procurar os professores. Oi! A Isanilda, ela tinha perguntado anteriormente se
vai estar disponível, né, o webinário no AVA, né, na Vai sim. plataforma. Aí, a partir de que momento já Então, estará disponível? eu acredito que amanhã, pela parte da manhã, já está disponível, tá? Para vocês? Amanhã, né? Isso. Aí a Tudo gente bem. coloca assim. Aí vai estar disponível na plataforma de vocês, para vocês reassistirem, assistirem novamente, fazer aquela pipoquinha, assistir mais uma vez, tá? E esse foi o nosso último webinário da última disciplina, que é um assunto bastante gostoso, igual a gente tinha falado no começo. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Deste webinário de hoje, que seja bastante esclarecedor. E qualquer dúvida, a gente está à disposição através da plataforma lá de vocês, tá bom? Através dos nossos PMDs também, que são os professores mediadores, que são os profissionais responsáveis por esse direcionamento, e eu também estou disponível lá para vocês, tá bom? Então, né, nós podemos encerrar. Eu quero agradecer a Júnia, a Silvânia, né, e a todos vocês cursistas que puderam estar aqui presentes, né, no nosso webinário. Dúvidas, como a Júnia falou, vocês podem enviar através do e-mail ou no chat, né, Júnia, que você... Sim, a gente está com os canais abertos, tá? Até o final da disciplina. Nossa disciplina termina dia 31/8. E qualquer dúvida vocês podem direcionar para a gente, tá bom? Tudo bem. Então é isso, gente. Muito boa noite e a gente se vê. Fiquem firmes, tá? Já tá acabando. Boa noite a todos. Até nosso próximo encontro, né?